Seja muito bem-vindo ao canal Instante com Deus. Hoje você vai ouvir uma narrativa completa, profunda e detalhada da história bíblica de Ruth, pensada para leitura em voz alta e para conduzir você por um caminho de fé, esperança e redenção. O que você encontrará aqui é uma jornada contínua, com a leitura integral da história conforme a Bíblia apresenta, entrelaçada com explicações claras e comentários teológicos acessíveis, além de aplicações práticas para o seu dia a dia. Vamos caminhar juntos pelo contexto histórico dos dias dos juízes, pela travessia de uma família que busca sobrevivência em meio à fome, pela dor de Noemi ao perder marido e filhos, pela decisão extraordinária de uma jovem moabita chamada Ruth, pela providência divina que a conduz aos campos de um homem chamado Boaz e pela culminância dessa história num casamento que resgata e honra uma vida marcada por fidelidade, tudo isso apontando para algo ainda maior. A linhagem da qual viria o rei Davi e, em última instância, Jesus Cristo. Enquanto você escuta e reflete, eu vou ler e explicar cada etapa, destacando os versículos e os significados que brotam deles, e trazendo pontes para a sua vida hoje, em suas perdas, seus recomeços, seus trabalhos e sua fé. Se esta mensagem já toca o seu coração, aproveite este momento inicial para curtir este vídeo e assinar o canal Instante com Deus, para que você se mantenha próximo de conteúdos que alimentam a alma e fortalecem sua caminhada. Agora, respire fundo e venha comigo. Esta é a história de Ruth, contada em narrativa corrida do começo ao fim. Nos dias em que os juízes governavam Israel, a terra enfrentou uma grande fome. Essa fome não era apenas a falta de pão, era também um símbolo daquela época de instabilidade moral e espiritual em Israel, quando cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Em Belém de Judá, uma família decidiu partir. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles deixaram a casa, o povo, a terra e cruzaram para Moabe, um território estrangeiro, distante cultural e religiosamente do povo de Deus. Saíram de Belém, casa de pão, para Moabe em busca de sustento, porque a vida exigia. E chegando a Moabe, a dor não tardou. Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva em terra estranha. Seus filhos, na tentativa de construir futuro, casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas a tragédia persistiu. Passados cerca de 10 anos, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sem marido e sem filhos, acompanhada apenas de suas noras, ambas estrangeiras. A Bíblia pinta esse quadro com sobriedade. Uma mulher que saiu por necessidade, agora marcada pela perda e pela sensação de vazio. Noemi ouviu, porém, que o Senhor havia visitado o seu povo em Belém e lhes dado pão. Essa expressão, visitado, indica a ação divina, cuidado, lembrança do Senhor para com seu povo. E é esse sinal de esperança que a move de volta. Noemi se levanta e decide retornar à sua terra, e suas noras começam a acompanhá-la no caminho. Em algum ponto da estrada, Noemi para e lhes fala com sinceridade e amor. Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que sejam vossos maridos. Com ternura, ela pede que voltem às suas casas e suas famílias, desejando que o Senhor conceda a cada uma descanso em casa de um novo marido. Após muito choro, Orfa beija sua sogra e retorna. Mas Ruth se apega a Noemi. Noemi insiste: eis que tua cunhada voltou para seu povo e para seus deuses. Volta tu após tua cunhada. Então Ruth pronuncia uma das falas mais tocantes de toda a Escritura, que eu leio agora literalmente, para que cada palavra ressoe no seu coração. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus.
Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, porque somente a morte me separará de ti. Diante dessa afirmação de lealdade e fé, Noemi não contesta mais, e ambas seguem rumo a Belém. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se comoveu, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Ela, ferida pelas perdas, respondeu com honestidade: não me chameis Noemi, que significa agradável, mas chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Este desabafo é humano e profundo. Não é falta de fé, mas o reconhecimento de sua dor. E assim, Noemi e Ruth retornam a Belém ao princípio da cega da cevada. Este detalhe não é casual. É tempo de colheita, tempo de provisão e dá início ao capítulo da providência de Deus. Ruth, entendendo a necessidade, toma uma decisão humilde e trabalhosa: ir aos campos respigar, isto é, recolher o que os ceifeiros deixavam para trás, conforme a lei de Deus que protegia pobres, estrangeiros e viúvas. Ela diz a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas na respiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Noemi abençoa: vai, minha filha. Ruth sai e, por providência divina, a Bíblia descreve como algo por acaso, mas sabemos que há uma mão guiando. Ela entra no campo de um homem chamado Boaz, homem poderoso e rico da família de Elimeleque. Boaz chega ao campo e saúda seus trabalhadores com aquela frase que revela uma vida sob o temor de Deus: o Senhor seja convosco. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Notando aquela moça estrangeira que respigava com diligência, Boaz pergunta ao capataz: de quem é esta jovem? O capataz responde: é uma moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Pediu para respigar atrás dos segadores e desde pela manhã até agora está aqui. Pouco descansou. Boaz então se aproxima de Ruth e fala com delicadeza: filha minha, não vás respigar em outro campo, nem te afastes daqui. Aqui ficarás com minhas moças. Olha para o campo que os homens ceifam e vai após elas. Não te tenho ordenado aos rapazes que não te toquem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe da água que os rapazes tiraram. Ruth, admirada com tal favor, se inclina e pergunta: por que achei graça aos teus olhos para que tu faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Boaz responde: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor te pague o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ao meio-dia, Boaz convida Ruth para comer. Chega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Ele também ordena aos seus homens: deixai-a espigar mesmo entre as gavelas, e não a envergonheis. Deixai cair também expressamente alguns punhados das espigas para ela, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Ruth trabalha até a tarde, e ao debulhar o que recolheu, havia cerca de 1 éfa de cevada, uma medida generosa. Com isso, ela volta à cidade e entrega a Noemi, mostrando também o que lhe havia sobrado do almoço. Noemi pergunta: onde respigaste hoje? Bendito seja aquele que te acolheu. Ruth conta: o nome do homem em cujo campo respiguei hoje é Boaz. Noemi exclama com gratidão: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem aos vivos, nem aos mortos. E explica: esse homem é nosso parente, um dos nossos resgatadores. Noemi orienta Ruth a permanecer junto às moças de Boaz, para que a segurança e provisão continuem. Assim,
Rute acompanha as moças de Boaz, respigando até o fim da cega da cevada e do trigo, e continua morando com Noemi. Com o tempo e a sabedoria das mais velhas, Noemi decide orientar Rute em um passo de fé e de costume. Minha filha, não hei de buscar descanso para ti, para que te vá bem? Ela explica que Boaz, em cujo campo Rute esteve, esta noite iria joeirar a cevada na eira, e aconselha com precisão: lava-te, unge-te e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás, descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que hás de fazer. Rute responde com confiança e submissão: tudo quanto me dizes, farei. Na eira, depois de Boaz comer, beber e alegrar-se, ele se deita ao pé de um monte de cereais. Rute vai com cuidado, descobre-lhe os pés e se deita. À meia-noite, Boaz se assusta e, virando-se, percebe uma mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Rute responde: eu sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Este pedido, aparentemente estranho, é profundamente significativo. Estender a capa é um gesto de proteção, de compromisso e resgatador. Goel é o parente que, pela lei, podia redimir terras, proteger a família e, em certos casos, casar-se para suscitar descendência ao falecido. Boaz, nobre e temente a Deus, responde: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após os moços, quer pobres, quer ricos. Agora, minha filha, não temas. Tudo quanto disseres, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, verdade é que eu sou resgatador, mas há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica esta noite, e pela manhã, se ele te resgatar, bem, que te resgate. Mas se não quiser te resgatar, eu te resgatarei. Vive o Senhor. Boaz cuida para preservar a reputação de Rute. Antes do amanhecer, ele a despede discretamente, mas primeiro lhe enche o manto com 6 medidas de cevada para levar a Noemi. Um sinal de cuidado e compromisso. Rute volta e conta à sogra tudo o que Boaz lhe havia feito. Noemi, com serenidade e fé, diz: fica quieta, minha filha, até saberes como o caso irá se resolver, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir este negócio hoje. Logo pela manhã, Boaz sobe à porta da cidade, lugar de decisões e justiça, e senta-se. Vendo passar o tal parente mais próximo, Boaz o chama: ó fulano, aparta-te, assenta-te aqui. Ele também chama 10 anciãos da cidade como testemunhas. Então expõe o caso. Noemi, que voltou da terra de Moabe, vendeu a parte do campo que era de nosso irmão Elimeleque. Resolvi informar-te e dizer: compra-o na presença dos habitantes e dos anciãos do meu povo. Se queres resgatar, resgata. E se não, dize-me para que eu saiba, pois não há outro além de ti para resgatar, e eu sou o seguinte. O parente responde: eu resgatarei. Boaz então esclarece o todo. No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também o tomarás de Rute, a moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herança. O parente então recua: não posso resgatar para mim, para que não prejudique a minha herança. Resgata tu para ti o que eu deveria resgatar, pois eu não posso. Havia um costume em Israel. Para confirmar um negócio de resgate ou permuta, o homem tirava o seu sandal e o entregava ao outro. Era um sinal público de compromisso. Assim, o parente tira seu sandal e o entrega a Boaz. Boaz declara diante dos anciãos e do povo: vós hoje sois testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, de Quilion e de Malom. E também tomo por mulher a Rute, a moabita, mulher de Malom,
para suscitar o nome do defunto sobre a sua herança, para que o nome do defunto não seja eliminado entre seus irmãos e da porta de seu lugar. Disto, vós hoje sois testemunhas. Os anciãos e o povo respondem com bênção. Somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entra em tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, faze proezas em Efrata e sê famoso em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar gerou a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Boaz, então, toma Rute por mulher e o Senhor lhe concede conceber. Rute dá à luz um filho. As mulheres dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso o nome dele em Israel, e que ele seja restaurador da tua alma e sustentador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, que te é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Noemi toma o menino, o coloca no colo e passa a cuidar dele com carinho. O menino recebe o nome de Obed. Ele é pai de Jessé, o pai de Davi. A genealogia final confirma: de Perez vem Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. E assim, de uma história de dor e fidelidade, nasce a raiz de um rei e se prepara o caminho para o Redentor que viria. Agora, vamos respirar e contemplar o que Deus nos mostra. A narrativa que você ouviu é a leitura completa e fiel do que a Bíblia conta, costurada com explicações e o fluxo contínuo da história. Mas a beleza de Rute não está apenas nos acontecimentos. Ela se revela nos significados profundos que emergem em cada passo. Veja como o cenário inicial, nos dias dos juízes, nos lembra que Deus continua trabalhando mesmo em tempos sombrios. A fome não é ignorada, tampouco o luto. Noemi muda de nome e chama a si mesma de Mara, porque se sente amargurada. E Deus não a repreende por sentir. Ele a encaminha para um processo de restauração a partir de um gesto de lealdade e fé de sua nora. Rute, moabita, estrangeira, escolhe o Deus de Israel. Sua frase, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, é mais que uma declaração afetiva. É um ato de conversão, um pacto de fé. Em termos teológicos, ela abandona os deuses de Moabe e se refugia sob as asas do Deus de Israel, como Boaz reconhece. Em termos práticos, Rute nos mostra que a fé se exprime em escolhas concretas. Ela se levanta cedo, trabalha, respeita os costumes, age com humildade e confia na providência, e a providência responde. Quando Rute vai respigar, a lei de Deus em Levítico e Deuteronômio estava em ação. Os donos de campos deveriam deixar as sobras para pobres, viúvas e estrangeiros. Esta lei não era apenas assistência social, era a ética de um Deus que cuida dos marginalizados e valoriza a dignidade do trabalho. Boaz, por sua vez, vive essa fé com delicadeza e justiça. Ele protege Rute da malícia dos rapazes, garante água e alimento e a honra pela fidelidade com Noemi. Em linguagem teológica, Boaz aparece como um tipo, uma figura antecipadora de Cristo, o resgatador que acolhe o estrangeiro, que protege, que provê, que paga o preço para redimir e que cobre com sua capa. Em linguagem prática, Boaz nos ensina a sermos pessoas que traduzem fé em atitudes, hospitalidade, justiça no trabalho, generosidade intencional. Quantas vezes, nos campos da vida, encontramos Rutes, pessoas em busca de dignidade, e podemos ser Boazes que oferecem segurança e oportunidade? O momento da eira é, ao mesmo tempo, cultural e espiritual. Cultural, porque segue costumes de levirato e resgate de terras e nome. Espiritual, porque Rute coloca sua vida debaixo da capa de Boaz, pedindo proteção legítima, e Boaz honra a ordem, não atropela o processo, não se aproveita da vulnerabilidade. Ele diz: há um resgatador mais próximo do que eu.
Se ele quiser resgatar, que resgate. Se não quiser, eu te resgatarei. Vive o Senhor. Esta frase é uma promessa firmada no nome de Deus, sem impulsividade, sem exploração. É a aliança. Boaz vai à porta da cidade, reúne testemunhas, cumpre a lei, respeita o parente próximo e só então se compromete publicamente. O sandal, trocado, é um símbolo de posse e compromisso. A presença dos anciãos garante justiça. Nada é clandestino, tudo é feito à luz. E o resultado é bênção, seja tua casa como a casa de Pérez. A Bíblia honra a integridade processual e mostra que a redenção se realiza em verdade e justiça. A cena final, com Noemi segurando o neto nos braços, é uma imagem de restauração. Ela que se chamou Mara, amarga, agora tem em seus braços um restaurador de sua alma, um sustentador para sua velhice. Tua nora que te ama, que te é melhor do que 7 filhos. Esta frase eleva Ruth a padrão de amor e fidelidade. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. E quando a genealogia chega em Davi, ela abre uma porta para o futuro. Mateus 1 vai conectar essa linhagem até Jesus Cristo. O que isso nos diz? Que Deus escreve histórias de salvação usando pessoas improváveis em lugares comuns, por meio de atos fiéis e pequenos que, somados, desenham um quadro eterno. Permita-me, no meio desta narrativa, convidar você novamente. Se estas palavras estão edificando sua vida, curta este vídeo e assine o canal Instante com Deus. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e mantém você perto de conteúdos que ensinam, confortam e inspiram. Agora, aprofunde comigo algumas aplicações. Primeiro, sobre perdas. Noemi perdeu marido e filhos e expressou sua dor sem mascarar. A Bíblia não romantiza o sofrimento, ela oferece uma direção. A direção de Noemi foi voltar ao povo de Deus, ao lugar de provisão, ao tempo da colheita. Aplicação. Quando a dor nos atinge, não nos isolemos do lugar do pão. Voltemos à comunhão, ao povo, à casa, à palavra. Segundo, sobre fidelidade. Ruth escolheu permanecer, não por obrigação, mas por amor e fé. Aplicação. A fidelidade muitas vezes não dá palco, mas dá fruto. É na perseverança do trabalho honesto, no cuidado com a família, na integridade que a providência nos encontra. Terceiro, sobre generosidade e justiça. Boaz não apenas cumpriu a lei, foi além dela com bondade. Aplicação. Viver o Evangelho não é apenas não fazer mal, mas fazer o bem, criar espaços de segurança e oportunidades para quem precisa. Quarto, sobre redenção. O Goel é uma figura belíssima. Ele compra de volta, conserva o nome, protege a herança. Em Cristo, encontramos a plenitude dessa imagem. Ele é nosso Redentor, que nos cobre com sua capa, que paga o preço, que nos torna família. Aplicação. Quando nos sentimos estrangeiros, lembremos que em Cristo fomos feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quinto, sobre esperança. O final de Ruth nos assegura que a história não acaba no capítulo da perda. Aplicação. Mesmo quando tudo parece vazio, Deus pode encher nosso manto com medidas generosas de cevada, sinais de cuidado enquanto o desfecho se prepara. Existe também um aspecto comunitário. Note o papel das mulheres da cidade que reconhecem e celebram com Noemi. Note os anciãos que testemunham o compromisso. Note o povo que abençoa. A vida de fé se vive na comunidade, com testemunhas, com apoio, com celebrações. Quando Boaz se compromete, o povo abençoa. Quando Ruth dá à luz, as mulheres declaram a bondade de Deus. Aplicação. Precisamos de comunidade, de igreja, não como plateia, mas como corpo que vê, confirma, encoraja e zela por justiça e misericórdia. Também há um fio de inclusão.
Ruth é moabita, estrangeira e se torna parte da linhagem real. Isso antecipa a inclusão dos gentios no plano de Deus, uma promessa que se cumpre plenamente em Cristo, que quebra barreiras e chama pessoas de todas as nações. Aplicação. A igreja deve ser lugar de portas abertas, onde estrangeiros encontram lar, onde o povo de Deus cresce não por sangue, mas por fé. E há um fio de trabalho. A fé de Ruth não a paralisou. Ela trabalhou desde cedo, com humildade e constância. Boaz viu isso e honrou. Aplicação. Em qualquer campo em que estivermos, façamos o melhor, com integridade. Deus honra a diligência. E muitas vezes é nesse fazer simples e fiel que portas se abrem. Por fim, há um fio de aliança. Noemi orienta Ruth. Ruth confia, Boaz promete e cumpre. Os anciãos testemunham. A fé bíblica é uma rede de alianças fiéis, entre gerações, entre família e sociedade, entre pessoas e Deus. Aplicação. Precisamos resgatar a força da palavra dada, do compromisso público, da honra às leis e costumes que protegem os vulneráveis. Quando a sociedade funciona assim, histórias como a de Ruth florescem. Se você chegou até aqui, percebeu que a narrativa e a leitura bíblica caminharam juntas e que, ao lado de cada versículo, há uma luz para a vida. Esse é o objetivo deste vídeo. Que você não apenas conheça a história, mas que encontre nela alimento e direção. E se isso tem feito sentido para você, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Instante com Deus. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e permanece conectado a conteúdos que edificam. Eu agradeço profundamente por sua companhia nesta jornada. Ruth nos ensinou que a fidelidade em meio à dor pode abrir portas que não imaginamos. Noemi nos mostrou que a amargura pode se transformar em descanso. Boaz nos demonstrou que justiça e misericórdia, praticadas juntos, geram redenção. E Deus, acima de tudo, nos revelou que trabalha com fios de esperança até nos momentos mais escuros. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e assine o canal Instante com Deus. Sua participação faz diferença e alegra nosso trabalho em levar a palavra às casas e aos corações. Que o Senhor abençoe você e sua família, lhe dando pão, descanso e esperança. Até o próximo vídeo.